Ciro Nogueira, um dos homens mais fortes do governo Bolsonaro. Cabra da peste, vencedor da medalha 3 vezes. Esse vai honrar a medalha. Segundo a investigação da Polícia Federal, Ciro recebia 500 mil por mês do Banco Master. E não para por aí. Vorcaro depositou direto na conta do Bolsonaro 3 milhões. Essa operação da Polícia Federal deixa claro: a corrupção do Banco Master tem a digital do bolsonarismo. Tudo ali tem interesse. E sabe o que mais cansa? Ninguém sabia de nada. Ninguém viu nada. Mas o dinheiro? O dinheiro sempre aparece perto dos mesmos nomes. E vale lembrar, esse é o mesmo grupo político que vive discursando sobre moralidade, honestidade, combate à corrupção. O discurso é uma coisa. Os bastidores, o povo tá vendo muito bem como funciona. E tá confirmado, Bolsonaro acaba de cair na delação do Vorcaro do Banco Master. Matéria da CNN, um ex-candidato à presidência que hoje encontra-se inelegível aparece na delação. Só tem um, chama Jair Messias Bolsonaro. Pesquisei todos os candidatos à presidência do Brasil de 1989 até 2022. Apenas 2 estão inelegíveis. Um é o Collor, outro é o Bolsonaro. Porém, o Bolsonaro recebeu 3 milhões de doação do Vorcaro, do cunhado dele, na sua campanha eleitoral. Vários ex-ministros do Bolsonaro roubaram dinheiro junto com o Vorcaro. Foi o presidente do Banco Central indicado pelo Bolsonaro, o Campos Neto, quem permitiu ao Vorcaro abrir o Banco Master. Então, não tem nenhuma ligação do Vorcaro com o Collor. Só pode ser Jair Messias Bolsonaro. Pegaram o Bolsonaro. É por isso que André Mendonça tá colocando sigilo total na delação, porque se vazar, a casa vai cair pro Bolsonaro e vai acabar com a campanha do Flávio Bolsonaro. Lembrando que o Flávio Bolsonaro comprou a sua mansão de 15 milhões de reais, que ele pagou só 5, de uma empresa que era utilizada pelo Banco Master para pagar propina em forma de imóveis de luxo para políticos. Agora a sua missão do dia é compartilhar isso para todo mundo ficar sabendo, porque isso não vai ter destaque nenhum na Globo. Pessoal, urgente, Ciro Nogueira diz que quem quer o fim da escala 6x1 é vagabundo, é preguiçoso que não quer trabalhar. Agora olha o que aconteceu com esse ladrão, bandido, vagabundo no dia de hoje. Pra quem não sabe, esse safado, que fala Ciro Nogueira é um bosta, né? Ninguém sabe quem que é esse bosta. Tem que falar Ciro Nogueira não, tem que falar o ex-ministro do Bolsonaro, o ministro do Bolsonaro, o chefe da Casa Civil no governo do Bolsonaro. O vagabundo hoje foi flagrado pela Polícia Federal. A Polícia Federal chegou na casa dele 6 horas da manhã. Descobriu R$500 mil por mês do Vorcaro, aquele lá do Banco Master. 6 milhões de reais por ano, gente. E o safado diz que quem é vagabundo é quem quer o fim da escala 6x1. É o trabalhador que rala todo dia e quer 2 diazinhos na semana para descansar. Ah, e tem mais. Ele falou há pouco mais de um mês atrás que se um dia descobrissem qualquer coisa contra ele, ele é o santo, é o cidadão de bem, é o bonzão. Se descobrisse qualquer coisa contra ele, ele renunciava ao mandato. Dá uma olhada na fala dele, escuta isso aqui. Pode ter toda certeza que o povo do Piauí, se surgir algum dia na vida alguma denúncia que seja comprovada contra o senador Ciro, eu renuncio ao meu mandato. Eu jamais vou voltar ao meu estado, olhar o povo da minha terra de olho no olho, se eu não tiver autoridade e a confiança. Você não tem autoridade nenhuma, seu bosta! Renuncie agora, seu vagabundo, ladrão, safado! É isso que você é! Ladrão, vagabundo não é quem quer 2 diazinhos na semana para descansar, não, seu safado! Por isso nós vamos arrancar a sua máscara e de toda essa turminha, seus cupincha, que estão aqui no Congresso Inimigo do Povo, ferrando com o povo brasileiro. Você que está me assistindo, senta o dedo, compartilha esse vídeo pra gente desmascarar esse vagabundo e mostrar quem que é os bandidos de verdade que estão quebrando o país. Tamo junto. O Ciro Nogueira utilizava apartamento do Vorcaro, viajava nos jatinhos de Vorcaro, representava Vorcaro junto ao Congresso defendendo seus interesses, era um procurador do Vorcaro dentro do governo Bolsonaro e recebe mesadinhas de 1/3 de milhão a R$500 mil por mês. Mesada? Esse foi o nome que encontrado pela imprensa brasileira? Propina mensal. Mas ele é do centrão, ele é de direita, peraí, vamos amenizar. Ele era o homem forte do governo Bolsonaro. Ele tinha o ministério mais importante, o da Casa Civil. E agora eles falam de um presidente de uma maneira meio sorrateira, de uma maneira meio misteriosa, que seria... É o Bolsonaro. Quem que foi o candidato à presidência que está inelegível? Bolsonaro. A imprensa passa pano e diminui. Ah, se é o Lula, tubulação de esgoto caindo dinheiro lá da Petrobras. Eram tubulações na verdade, de petróleo. A impressão que eu tenho
é que o Ciro Nogueira era amante do Vorcaro. E isso daí que ele recebia por mês era pensão. Porque um banqueiro fazer um ministro de Estado de gato e sapato, de ser um representante menor, de ser um office boy, chega a ser ridículo. Era melhor que fossem amantes. Urgente, denúncia gravíssima. Segundo investigações da Polícia Federal, o senador Ciro Nogueira, presidente do PP, nome forte do Centrão, aliado do bolsonarismo, teria recebido pagamentos mensais para apresentar uma emenda a uma PEC, e esta emenda beneficiaria diretamente o Banco Master. Segundo a investigação, o texto dessa emenda foi produzido dentro do banco, levado ao Congresso para Ciro Nogueira apresentar e assim fazer esse lobby, essa articulação para benefício privado do Banco Master. Isso é muito grave. Nosso mandato vai representá-lo por quebra de decoro, improbidade administrativa e tráfico de influência. Bem, pessoal, enquanto nós estamos na rua conversando com o povo para aumentar a pressão, para acabar com a escala 6x1, esse é o Centrão, articulando com banqueiro para usar o Congresso para beneficiar gente super rica. Olha a gravidade desta denúncia. É preciso que haja a devida investigação até o fim. Mas, pessoal, esse é o Centrão mesmo, articulado com a direita, articulado com a extrema-direita, articulado com os banqueiros, articulado com o bolsonarismo, e ali é movimentação fisiológica, inescrupulosa, que não está nem aí para o povo trabalhador, que acorda cedo, que dorme tarde, que luta para sobreviver. É o Congresso servindo de espaço, balcão de negócios para interesse privado de gente super rica, enquanto o povo está lutando, suando o rosto para sobreviver. Então vamos lá, exigimos firme, contundente, consequente investigação. Ciro Nogueira, nome do bolsonarismo. Ciro Nogueira, nome do Centrão, dessa política sem vida, comprometida com os ricos e contra o povo brasileiro. É a assinatura do que é o Centrão, do que é o bolsonarismo. Firme e fraterno abraço, investigação até o fim. Valeu, pessoal. Gente, tem cenas na política brasileira que envelhecem rápido demais. Outro dia mesmo, né? Vimos Ciro Nogueira, ele aparecia sorridente ao lado do Davi Alcolumbre, aquele, né, do terno mal cortado, comemorando a derrota do Jorge Messias e o enterro da CPMI do Banco Master. Dizia que o Lula já tinha morrido politicamente. O clima era de controle absoluto da narrativa, poder, articulação, bastidor e tapinha nas costas. A política brasileira tem dessas ironias quase cinematográficas, porque hoje o homem que ajudou a blindar o sistema acorda com a Polícia Federal na porta. E olha, por decisão do ministro André Mendonça, justamente um nome indicado por Jair Bolsonaro. É curioso como certos grupos falam tanto em mérito, lealdade, Deus, pátria, família, estratégia, eles descobrirem que o tabuleiro político não tem amizade eterna, tem conveniência. No fim, Brasília é um grande salão de espelhos. Hoje, alguém dança sorrindo no plenário, amanhã descobre que a música mudou. E a porta da Polícia Federal sabe exatamente o endereço da festa. Toque, toque, toque. E no final, a mesada de R$300 mil não era para o filho do Lula, era para o Ciro Nogueira, ex-chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, o cargo mais importante do governo Bolsonaro, e também o vice dos sonhos do Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro disse que o Ciro Nogueira seria o seu vice-presidente nas eleições deste ano. E aí, no final, recebia 300 a 500 mil reais por mês do Vorcaro, entre outros negocitos mais aí. Inclusive viagens com diárias de 130 mil reais pagas pelo Vorcaro,
negociações de imóveis, enfim, totalmente envolvido com o escândalo do Banco Master, que simplesmente demoliu o sistema financeiro brasileiro e, inclusive, apresentou uma PEC a pedido do Vorcaro, e essa PEC, esse projeto de emenda à Constituição, tinha como objetivo flexibilizar e fragilizar o papel e a vinculação do Banco Central com o governo federal. Quem é que defende isso mesmo? A família Bolsonaro. E quem é que foi o maior financiador da campanha do Bolsonaro de 2022? Vorcaro, 3 milhões de reais e mais 2 milhões de reais para o Tarcísio de Freitas. Agora tá tudo vindo à tona, inclusive pagamentos aí para políticos, e todos eles bolsonaristas da extrema-direita. E toque, 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 a Polícia Federal foi lá na casa do Ciro Nogueira e apreendeu carro de luxo, motocicleta, mais informações, e é só o começo. Quem tem as mãos, as duas mãos, na verdade, metidas nesse esquema é a família Bolsonaro, é a extrema-direita, e por isso que eles querem, de todo jeito, tirar o presidente Lula, que está passando o Brasil a limpo. Resistimos até aqui, agora é hora de derrotar o fascismo, ninguém faz nada sozinho, até a vitória sempre. Essa é a chapa do sonho. E quem seria vice? Hoje, assim, o que eu ouço falar que o Ciro Nogueira já publicamente manifestou essa vontade. Eu acho que tem todas as credenciais para ser o Ciro. Tem ali a lealdade, né, que ele sempre teve ao presidente Bolsonaro durante o ministério dele, foi ministro do presidente Bolsonaro. Sem dúvida alguma, é um nome que está... Hoje é o nome que está colocado. Olha, gente, impressionante como que a cara desse povo nem queima. Eles têm a coragem de falar que o escândalo do Banco Master é coisa nossa, do PT, da esquerda e do Lula. Estão aí, admitindo publicamente no passado que Ciro Nogueira poderia ser o candidato a vice-presidente na chapa do Flávio Rachadinho. Ciro Nogueira, esse, que recebeu um toque-toque na sua porta hoje da Polícia Federal, justamente por conta do escândalo do Banco Master. Segundo as investigações, Ciro Nogueira recebia uma mesada de Daniel Vorcaro no valor de R$500 mil. Para quê? Poder defender os interesses do banco no Senado Federal. E é por isso, gente, que eu peço para que você compartilhe esse vídeo ao máximo, para não chegar amanhã e o Flávio Rachadinho vir para suas redes sociais falando que não tem nada a ver com o Ciro Nogueira, nem conhece eles. Aí a gente vai estar lá divulgando esse vídeo, mostrando que não só conhece, mas até convidou ele para ser seu vice. A Polícia Federal deflagrou a 5ª fase da Operação Compliance Zero. Eles entraram dentro da casa do Ciro Nogueira e alguns comparsas deles para ver o que tinha por lá, porque aparentemente o Ciro Nogueira estava recebendo cerca de R$500 mil todos os meses do Banco Master do Vorcaro, uma mesadinha, uma ajuda de custo, aí talvez em troca de alguma influência, alguma ajuda política, alguma canetada, como por exemplo, quando ele tentou passar a emenda que aumentava o valor do FGC de 250 mil para 1 milhão. O Fundo Garantidor de Crédito é a segurança de que alguém, quando investe em algum banco usando uma renda fixa, vai receber seu dinheiro de volta caso o banco quebre. Se o Ciro Nogueira tivesse conseguido aumentar esse valor, o Banco Master teria aumentado exponencialmente o número de investidores, aumentando aí o lucro do Vorcaro, e teria o FGC para cobrir esse buraco quando finalmente o banco viesse à falência ou à liquidação, como que aconteceu. Para vocês terem uma ideia, em 2025, quando foi liquidado, foi usado cerca de 40 bilhões do FGC, 1/3 do fundo. Então imagina se tivesse conseguido aumentar ainda mais esse valor. Lembrando, o Ciro Nogueira foi o gerente do governo do Jair Bolsonaro. Ele é presidente do PP e o que a Polícia Federal está tentando descobrir agora é se parte do dinheiro desse esquema foi usado para financiar alguma campanha política ou estruturas ligadas ao grupo do Jair Bolsonaro e do bolsonarismo. Mais detalhes no vídeo linkado aqui embaixo. Se você gostou dessas informações, considere se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhe e obrigada. Escândalo em Brasília que acordou hoje com o toque-toque da Polícia Federal foi Ciro Nogueira. Senador pelo PP, Partido Progressista, está sendo investigado por receber mesadas de Daniel Vorcaro, no valor em torno de 300 mil a 500 mil reais por mês. E pode sentar e pegar sua pipoca, porque a partir de agora se inicia a nova etapa das investigações do Banco Master, com as delações de Daniel Vorcaro. E a gente vai costurar algumas informações importantes por aqui. Ciro Nogueira é ex-ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro e agora atua como senador pelo PP, Partido Progressista, tendo alianças diretas com o
Centrão e o PL, sendo um dos políticos de mais influência nacional hoje, influenciando diretamente, inclusive, na defesa de interesses dentro do Senado. Ciro Nogueira também está sendo investigado desde a última semana pela Polícia Federal porque estava num voo com o Fernandinho IG, que provavelmente você não tem nem ideia quem seja. Fernandinho IG era um dos investigados da CPI das bets, que parece, inclusive, ter morrido, porque ele é dono do Tigrinho. Ele influencia diretamente a dinâmica das bets no Brasil. Olha que bela amizade de Ciro Nogueira, senador, Fernandinho IG e também Hugo Mota, o presidente da Câmara, também estava nesse voo. E aí, depois desse voo, a investigação veio pelo fato de que as malas não passaram no raio-x. Qual seria, inclusive, o conteúdo dessas malas? Esses pontos são muito importantes se você levar, inclusive, em consideração que na última semana também Alcolumbre, presidente do Senado, antes de decidir rejeitar a indicação de Jorge Messias a ministro do STF, fez um pedido para Lula, praticamente uma bênção. Ele pediu a proteção, a blindagem do seu nome ali nas investigações da delação de Daniel Vorcaro. O que a gente tá vendo se construir no Brasil, inclusive, quando a gente fala de crime organizado, porque não adianta falar só de facção criminosa por aqui, de crimes violentos, de crimes armados, porque a gente também tem crimes como lavagem de dinheiro, os crimes das fintechs, os bancos criminosos, temos aqui os jogos do Tigrinho, as bets, comandada por não uma facção, mas sim os representantes das cadeiras mais importantes da política brasileira hoje, o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado Nacional. Ninguém manda mais no crime no Brasil hoje do que esses três nomes que eu tô falando agora: Ciro Nogueira, Hugo Mota e Alcolumbre. E eu mudo meu nome se o que eu estiver falando aqui é mentira, porque a partir de agora eu vou começar a costurar ponto a ponto aqui com você. Pessoal, urgente, preciso aqui de 10 mil comentários, renuncia Ciro. Depois que o senador foi alvo hoje de uma busca e apreensão na sua casa relacionado ao escândalo do Banco Master. Inclusive, seu irmão está nesse momento com uma tornozeleira eletrônica. Ciro Nogueira, que é um grande aliado e participou como ministro do governo Bolsonaro, afirmou publicamente nesse vídeo aqui embaixo que se houvesse qualquer tipo de comprovação que ele está ligado nesse esquema, nessa roubalheira, ele renunciaria o seu mandato como senador. E agora nós estamos aqui para poder cobrar que Ciro Nogueira seja homem de verdade e agora renuncie o seu mandato. Compartilha ao máximo esse vídeo e comenta: renuncia Ciro. Conhece esse cara aqui? E o povo do Piauí, se surgir algum dia na vida alguma denúncia que seja comprovada contra o senador Ciro, eu renuncio o meu mandato. Ciro Nogueira, que hoje teve toque, toque, toque na casa dele. Ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro. Aquele cara que o Flávio dizia que era o seu vice ideal. O sonho de consumo do Flávio Rachadinha, que está sempre do lado errado da história. Foram expedidos 10 mandatos de busca e apreensão e entre eles estava a mansão do Ciro Nogueira, do PP, da presidente do Partido Progressista. A Polícia Federal identificou que ele é o destinatário central de vantagens indevidas do Vorcaro. Ele recebeu pagamentos mensais do Vorcaro, do Banco Master. Ele teve despesas pessoais pagas pelo dono do Banco Master. Ele teve bens de alto valor doados pelo Vorcaro, dono do Master. Bom, ele está sendo investigado por corrupção passiva, ativa, lavagem de dinheiro, etc. O paladino da moral disse que renunciaria se fosse ligado à corrupção. Será que ele vai mesmo renunciar? Cara, eu não entendo esses políticos da extrema-direita, porque eles falam assim, ó, se tiver alguma acusação ou denúncia contra mim, eu renuncio o meu mandato de senador ou de deputado federal. Eles sempre falam assim. Aconteceu recentemente com o senador pelo partido do PL lá do Espírito Santo, o senador Magno Malta. Ele disse que se fosse comprovado que tivesse alguma coisa contra ele, com relação àquela enfermeira, no caso do tapa na cara, ele disse que renunciaria o mandato de senador. Cadê? Até agora eu não vi nada. E agora chegou a vez, né, do senador também, que é bolsonarista, senador Ciro Nogueira. Ele disse, antes da investigação de hoje, 7 de maio de 2026, disse o seguinte lá, o pessoal do Piauí: ó, se tiver alguma denúncia contra mim, eu renuncio o meu cargo. Quero ver agora. Fica ligado aí que eu vou rodar o vídeo, porque aqui a gente mata cobra e mostra cobra, mas não é pra ninguém matar cobra não, tá? Fica ligado aí, eu não aguento. Pode ter toda certeza que o povo do Piauí, se surgir algum dia na vida alguma denúncia que seja comprovada contra o senador Ciro, eu renuncio o meu mandato. Eu jamais vou voltar ao meu estado, olhar o povo da minha terra de olho no olho, se eu não tiver a autoridade e a confiança desse povo. Agora a direita surta de vez.
O Vorcaro entregou uma pendrive cheia de documentos, fotos e nomes para a Polícia Federal e para a PGR essa semana. Primeiro ele tentou na segunda-feira dar um resuminho do que seria a delação dele. Foi rejeitado, porque naquele momento ele não entregou ninguém que estava no topo da pirâmide. A Polícia Federal quer nome. Já o Vorcaro quer dar o nome dos peões de segunda linha. Ele não quer dar nome quem está lá em cima. Mas, como a PGR rejeitou esse resuminho que ele fez, a defesa não teve outra. Tiveram que entregar, então, essa pendrive cheia de provas. Cheia de coisas que provavelmente nós teremos acesso nos próximos dias, é claro. A Polícia Federal tem até 60 dias para fazer as análises. Mas eu duvido que vá demorar tanto tempo. Eu aposto que amanhã ou depois nós já vamos ter a confirmação de certos nomes aparecendo aí no meio desse barraco, desse escândalo, desse problemão, né, que hoje, querendo ou não, se tornou o maior escândalo financeiro da história da humanidade, porque nós não estamos falando de 1, 2, 3, 10 milhões, nós estamos falando de 100 bilhões de reais, é uma quantidade inimaginável de dinheiro. E a Polícia Federal quer saber qual ligação o Banco de Brasília tem com o Banco Master. A Polícia Federal quer saber também quem foram os responsáveis do TCU e do Banco Central por deixar tudo isso acontecer, por fazer uma vista grossa e jogar para debaixo do tapete todas as fraudes do Banco Master, porque era impossível. É completamente impossível uma coisa dessa acontecer e ninguém fica sabendo. Mais detalhes no vídeo aqui embaixo. Se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu like e a gente se vê na próxima.